Você sabia que é possível uma análise ágil e eficiente de crédito agro? Após a implementação do AgRisk, empresas chegaram a ter 0% de inadimplência no fechamento anual, feito para revendas, cooperativas, indústrias de todo o ecossistema agro. Com uma inteligência de mais de 90 fontes de dados, a confiança de mais de 800 empresas e utilização de mais de 1.700 usuários diários. O AgRisk transforma suas análises para um novo patamar. É a sua chance de ter os melhores dados em poucos cliques para uma análise ágil e eficiente. Agende sua demonstração e faça parte da evolução do crédito agro no Brasil. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um workshop da Guirrisc. Eu sou a Gabriela, responsável pela organização dos eventos, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. E dentro da Guirrisc, né, nossa missão é simplificar e melhorar os processos de análise de risco de crédito, oferecendo sempre as melhores ferramentas para que as decisões sejam feitas com mais segurança. E pensando nisso, nós criamos esses momentos para ajudar ainda mais essa rotina de análise de vocês, né? Aprimorando os conhecimentos e dando mais segurança para vocês ali nesse momento de concessão de crédito. Então, eu espero que esse encontro seja muito bom para vocês e que vocês aproveitem ao máximo esse espaço para aprender e trocar experiências. E eu agradeço muito a presença de vocês por ter tirado esse tempo, né? Que a gente sabe que a noite é bem cansativa, a gente já trabalhou o dia inteiro. Então, a gente agradece muito a presença de cada um de vocês, e pelo compromisso de vocês por conhecimento e por estar sempre melhorando, né? Então, a proposta desse nosso workshop é apresentar uma série de estratégias para tornar a concessão de crédito mais segura. E a gente sabe que isso é uma grande preocupação de vocês, né? E é por isso que a gente preparou essa trilha que vai cobrir todas as etapas do processo de crédito, desde a política de cobrança até o monitoramento e a gestão da inadimplência também. E hoje é a nossa quarta aula, né, da nossa trilha de concessão de crédito seguro, e a gente vai abordar o tema de cobrança de crédito. E para isso a gente trouxe a nossa convidada mais uma vez, Pauliane Oliveira, que vai conduzir esse momento com a gente. Então, vamos aproveitar ao máximo esse conteúdo. Desafio vocês a abrirem a câmera para a gente estar se vendo, se conhecendo, e que sejam todos muito bem-vindos nessa discussão. No final, se vocês quiserem deixar as dúvidas no chat, a Pauline vai estar respondendo. Então, desafio vocês a estar participando. E para quem ainda não conhece a Pauliane, ela é uma advogada com mais de uma década de experiência, com experiência em advocacia voltada ao agronegócio. Ela é especialista em consultoria estratégica, gestão de crédito, contratos e ESG. E a sua atuação abrange tanto a advocacia empresarial no setor agro, quanto a promoção de práticas sustentáveis e inovações no mercado de carbono. Além disso, ela é ativa em palestras e publicações especializadas, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio. Seja muito bem-vinda, Pauliane. Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Ouvindo bem? Estamos sim. É bom demais aqui estar com vocês mais uma vez. E agora para uma outra pauta, acho que agora a etapa, digamos assim, né, de um processo que temos visto, que é muito meticuloso, muito detalhista. Da última vez a gente discorreu por muito tempo aqui, que hoje também seja um momento produtivo para nós. Então, bora lá. Bom, primeiro contextualizar aqui um pouquinho para vocês o que nós vamos falar nessa noite. Acho que é muito importante a gente ter em mente que esse cenário, para que a gente possa trabalhar efetivamente uma cobrança, a gente precisa, de uma maneira muito clara, ter em mente que não existe uma fórmula certa e o que eu vou fazer hoje aqui é muito uma discussão de estratégias, uma discussão do que é possível. Por quê? Porque
é para aguçar mesmo. A ideia é que a gente possa refletir, entender, gerar criticidade sobre o assunto, para que a gente estratégias depois. Então, o intuito aqui não é dar nenhuma resposta pronta, não é fazer um copia e cola com vocês para implementarem no negócio de vocês, ao contrário, é a gente trabalhar aqui para entender como esse raciocínio se constrói, para vocês poderem operacionalizar isso do lado de lá. Então, a gente vai trabalhar bastante a questão de como estruturar a cobrança estratégica, como trabalhar e acompanhar essa inadimplência de uma maneira ativa e não passiva, e eu vou explicar muito isso para vocês, o que acontece no dia a dia de inadimplemento, tanto no extra como no judicial também. Falaremos um pouco sobre renegociação e sobre carteira de recebíveis bem acompanhada de fato. E o que eu quero aqui é que durante esse nosso momento, eu quero trazer para a gente dois gatilhos assim muito importantes que não estão nos slides, mas que só serão falados aqui para quem estiver nesse nosso momento, nesse workshop, e que assim já me salvou muitas vezes em muitas cobranças, em muitas execuções, e eu também ajudar vocês aí ao longo do procedimento que vocês vão implementar com o jurídico de vocês, porque são estratégias assim que vão ter lugar no judicial, tá? Então, vamos lá, mais para podermos avançar aqui nessa noite. Eu quero hoje deixar um espaço mais para o nosso prático. Trazendo aqui, a Gabi já trouxe um pouquinho sobre mim, então, assim, sou uma pessoa super apaixonada pelo agro, já me identifiquei com vocês, guardiões do agro, então fico muito feliz de estar aqui pela segunda vez, a gente poder conversar, se vocês precisarem, conosco, estaremos aqui à disposição. Bom, então, o intuito, como eu disse, é a gente trabalhar esse critério de senso crítico, a capacidade analítica de vocês, para que a gente possa realmente estruturar processos mais eficazes e, no fim do dia, trazer o quê? Previsibilidade para vocês. Existe previsibilidade numa carteira de recebíveis? Eu diria que pode vir a ter um pouco mais de previsibilidade. Mas assim, não, beleza, eu coloquei ali no meu contas a receber que eu tenho X do cliente tal para receber na data tal. Tá certeza com isso? Não funciona bem assim. Mas se você já tem essa percepção que você tem um contas a receber com um crédito que está inadimplência e ele vai entrar na data tal, ou há previsão de entrar na data tal, eu diria que a gente já tem um cenário de muito mais viabilidade, de muito mais organização e assertividade com relação a essa carteira de recebíveis. Por quê? Porque você já organizou esses recebimentos com previsibilidade maior. Então, isso é muito importante. Agora, quando a gente fala de uma carteira mais estratégica, eu vou voltar num outro ponto que a gente conversou bastante no workshop sobre estruturação das áreas de crédito, que nós falamos um pouco sobre essa questão da segmentação de clientes para conceder crédito. E lá volto eu de novo com essa mesma questão, trazendo aqui para a gente a segmentação de clientes. E por que eu entendo de clientes, ela é muito importante para o processo de cobrança também interno de vocês. Ela não serve para, por exemplo, um escritório jurídico pensar em como recuperar o crédito, salvo se ele já tiver com uma carteira que ele vai precisar criar uma estratégia ali do zero. Ele serve muito mais para uma ação gerencial de vocês, de gestão dessa carteira. Por quê? Porque se vocês começarem a pensar nessa carteira de vocês como algo que que tem, né, ocasiões e momentos que vão se comportar de determinada forma, que é, de fato, você trazer uma análise mais preditiva para isso, você vai perceber que existem padrões, sim. E aí, isso vai te permitir também analisar. Vamos trazer aqui alguns exemplos. Se eu tenho uma segmentação de carteira por cultura, eu consigo analisar o momento que aquela cultura está. É uma cultura que está no momento bom? Então, assim, só para a gente contextualizar um pouco e reforçando aqui a questão que a Gabi comentou aqui, se vocês quiserem ligar a câmera, vai ser bom, porque a gente pode bater um papo mais assim, mais... Mas quem aqui tem hoje inadimplência da cadeia, assim, recente, inadimplência recente?
tem isso muito segregado, tem isso muito concentrado? Eu sou capaz de dizer que na carteira do café pode ser que você tenha inadimplemento, mas não está como na carteira, por exemplo, de quem tem em recebíveis, né? Soja, milho. Por quê? Porque quando você faz essa análise, você começa a perceber que existem fatores que vão impactar. Então, ter essa análise mais macroeconômica, numa análise de clima, numa análise de região, vai nos ajudar. Então, eu fico no Cerrado Mineiro, e aqui teve uma época que a gente teve um problema grande no café, que foi a geada. Foi ali, acho que em 2021, 2020 e 2021. Naquela ocasião, era uma questão regionalizada de uma cadeia produtiva específica. Veja bem, nesse exemplo que eu trouxe, a gente falou de uma região que então teve uma afetação climática, que obviamente trouxe um problema de carteira. A gente fala de culturas, e aqui eu vou trazer esse outro exemplo também do proprietário arrendatário, porque também vai impactar nessa nossa recuperação do crédito. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que fazer essa análise, ter essa segmentação, vai fazer com que você possa antecipar algumas medidas. Então, se a soja não está indo bem, a gente não tem boas perspectivas, significa que se eu vendi a prazo ali, eu já tenho que ficar um pouco mais alerta. Eu não posso dormir no ponto, eu não posso confiar, às vezes, que aquilo vai dar tão certo como, às vezes, no histórico deu. E, da mesma forma, questão de proprietário arrendatário, até pela instabilidade que ele gera, de talvez ele não ter uma renovação de contrato e tudo mais, esse seu crédito tem que ser bem monitorado. Porque uma vez concedido, você pode ter um inadimplemento e no momento do inadimplemento não haver mais contrato. E aí isso é um grande problema na gestão desse crédito. Como é que você vai receber de um cara que talvez resolveu deixar a atividade, não conseguiu mais arrendar outras áreas? Você vai ter que procurar outros caminhos, você vai ter que ter feito uma boa análise de crédito para que você tenha ali também um segundo momento mais efetivo. Fez uma análise que já previa como se fosse o plano B, a gente vai ter que trabalhar uma outra frente aqui dos próximos passos, fazer uma pesquisa mais aprofundada, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso aqui hoje. Mas a ideia é entender que essa segmentação ela é muito válida para o negócio de vocês. Agora, seguindo aqui, com relação à questão do planejamento de cobrança, que eu ouço muito as pessoas falarem que não tem hoje uma régua de cara. Então, assim, o que acontece normalmente a hora que o cara deu um problema, eu começo a me preocupar com ele. Ou se surgiu um indício que ele não tem patrimônio, me levanta o alerta. Mas não existe, na maior parte das empresas, uma régua de cobrança bem estabelecida. O que significa isso? Significa que, a gente falou sobre isso na estruturação da área de crédito, significa que antes do vencimento, eu vou ter um comunicado com esse devedor para que ele possa vir e trazer a percepção dele de que está tudo ok para o pagamento, ele vai confirmar que está tudo certo. Então, o seu time interno vai fazer um contato amigável, um contato muito tranquilo. A sua data de vencimento sei lá, 30/4, 30/8, como que está isso? Então, naquele momento, é uma certificação, você tem uma proatividade nesse sentido, mas você já começa ali um procedimento que é para todos os clientes. Deu um dia de atraso, eu já liguei para saber o que aconteceu com aquele cliente. Olha, houve algum problema com relação ao boleto, em relação, enfim, ao Pix que te enviamos, o que aconteceu? É uma certificação no segundo momento para já dar aquele input de que eu estou ali. Ativo, proativo, eu estou aqui, estou vendo, você atrasou, né? Então, assim, esse negócio de esquecer a data de pagamento, não olhar para essa questão imediata, isso tem, claro, uma consequência ali na frente. Porque eu vou trazer aqui depois um pouco, é a cultura do bom pagador que é preciso ser implementada dentro das empresas. Então, entrou num cenário de que gerou inadimplemento, já ligou, já certificou, viu que teve um problema que não foi um problema com relação ao meio de pagamento, mas foi outra coisa mais grave, você já acende o alerta. Quem é que vai atuar? Quem é que vai atuar nessa cobrança? Inicialmente, já que está nessa fase, né, então a gente começou
E seria muito interessante quem perdeu a aula da estruturação da área de crédito assistir esse primeiro momento para a gente não ter que voltar tanto lá. Mas lá é bem detalhado os procedimentos iniciais, o acompanhamento do comercial antes do vencimento e tudo mais. Então, a gente vai começar aqui já do momento inadimplemento, digamos assim. E aí, nessa ocasião, ela tem que dar os próximos passos. Eu vou enviar uma carta notificação, uma carta simples, que está vencido, que se não for pago até a data tal, serão tomadas as medidas cabíveis. Eu vou negativar esse cliente com 15, com 30 dias. Com quantos dias é suficientemente negativo o cliente depois que ele está em débito? Então, assim, esse procedimento, essa régua de cobrança, tem que ter muita disciplina para fazer com que ela tenha viabilidade, porque você educa o produtor rural de que você vai precisar ali atuar numa que já é o procedimento da empresa. Então, você não está nem pessoalizando a relação com ele. Não é porque é o ciclo entrando, não. É porque aqui funciona assim. Então, se aqui funciona assim, essa é a nossa governança de crédito, que a gente também trouxe. Jonathan, eu acho que vai ficar gravado sim, na verdade já está disponibilizada esse primeiro momento, tá? E aí, vamos seguir aqui. Depois de um momento, por exemplo, que eu fiz essa negativação, gente, eu tenho que tentar uma composição. Eu tenho que tentar viabilizar que aquilo seja formalizado um acordo, que tenha realmente pagamento. Porque se você negativou ele e ele se manteve inerte, já é um primeiro indício de que ele está tranquilo. Ou ele não é real de pagar, ou ele já elegeu ali quem ele vai pagar. E por que eu coloco isso? Quem chega é água limpa? Porque ao longo de vários anos, isso para mim ficou claro. Aquele que aperta o calo primeiro é priorizado, tá? Então, salvo raras hipóteses, aquele que toma uma atitude mais enérgica, ele é privilegiado. E se você tem uma postura de ser um empresário bonzinho, do coração maior que você, e eu tenho clientes que são assim, e a prova está num cenário caótico agora de inadimplemento, você vai colher os frutos dessa bondade. Então, assim, existem negócios e existem aqui, né, situações que você vai flexibilizar uma composição. Mas, no fim, é a situação da autopreservação também. Então, assim, não tem a cultura de que, primeiro, nós temos que cuidar de nós. Então, você precisa realmente olhar para o crédito que está dentro de casa e que gerou inadimplemento, porque isso vai bater na sua porta dali a pouco e vai se tornar um problema para você. Então, ao mesmo tempo que você está flexibilizando para o cliente, dali a pouco isso vai te gerar um problema de caixa, um problema de descasamento, uma falta de caixa para pagar um banco e tudo mais. E aí, vamos seguindo aqui. Então, essa régua de cobrança, normalmente eu costumo dizer que ela não tem também uma regra. Por quê? Porque depende muito de qual é a cultura da sua empresa, qual é o nível de flexibilidade que você vai dar. Mas, para o momento atual, se eu pudesse sugerir a vocês, né, que tivessem ali algo mais equilibrado, eu diria que, de fato, tem que ter esse procedimento prévio para certificar se está tudo ok para o pagamento. No dia posterior ao vencimento, ligar para verificar o que aconteceu. Logo depois, na sequência, simples de notificação, que você pode mandar pelo WhatsApp, que você pode mandar pelo correio carta simples, enfim, você pode mandar de diversas formas, por e-mail. Então, assim, pode viabilizar que isso chegue até o devedor. O intuito não é que ele tenha, né, salvo se você não tiver um título executivo, mas não provar que ele recebeu. É você disparar isso para ele começar a ser incomodado. Aí, dali a pouco, já com 30 dias, ou talvez até menos, a depender da forma como você age, já viabilizar o registro no SPC de Serasa. E eu diria que com 60 a 90 já é viável que você analise a judicialização do crédito, porque se nesse período você não conseguiu formalizar um acordo, você não tem nada em vista, ou não tem o mínimo indício de que esse com você para conversar, ou esse devedor vai sentar com você para conversar, já é necessário que você tome uma medida. E aí, o que é essa medida? É uma medida que você vai ter que, de fato, efetivamente formalizar
alguma negociação. Se ele não formalizou, gente, ele não vai negociar com você lá na frente. Pelo menos ele poderia vir a formalizar uma confissão de dívida com a promessa de pagamento ali, trazer alguma garantia, enfim. Você poderia criar uma situação para negociar. Se isso não aconteceu, já é um indício de que não há tanta vontade de realmente organizar aquele pagamento, de já te deixar numa situação mais tranquila, mais previsível, tá? E eu digo isso por quê? Porque se você tem um título formalizado, você tem um contrato de confissão de dívida, se você já tem um contrato ali que você recebe algum bem em pagamento, isso se transforma num ativo dentro do seu negócio. Então, você já passa a ter a possibilidade de usar esse contrato como um lastro de alguma outra operação, isso já passa a ser visto de uma outra forma. É um título registrado, né? Então, isso é viável. Eu trouxe aqui também, porque eu sei que isso é a realidade de alguns, mas não é de todos, a questão de realmente termos ferramentas mais efetivas. Então, assim, não é uma realidade que todos tenham, por exemplo, um SEAGRE da vida para poder olhar e trabalhar toda essa automatização dos processos, entre o momento da venda com o momento do faturamento e o contas a pagar e a receber, tudo isso, todos os históricos que você já contatou o cliente, já fez as certificações, mas isso é realmente uma boa base de investimento. Então, eu diria que isso, se não é uma realidade dentro da sua empresa, deveria passar a ser uma realidade. E se é uma realidade e não é alimentado, também deveria passar a ser alimentado. Por quê? Porque isso vai possibilitar que você tenha em mãos a situação financeira de fato. Quanto hoje você tem no contas a receber? Quantos dias média de atraso você tem? Você tem essa informação em mãos? Se te perguntarem qual é o seu percentual de inadimplência, você sabe responder? Então, assim, essas situações, elas precisam estar na ponta da língua. Então, assim, se você não tem essas informações, significa que está faltando ali um nível de organização, um nível de controle. E essas ferramentas, que é óbvio, a gente está na era, né, da digitalização, elas precisam compor ali a nossa visão de investimento para os nossos negócios. Isso realmente não é gasto, tá? Que vocês vão perceber o retorno muito facilmente. Então, realmente trazer essa previsibilidade maior. Agora, já no que diz respeito a um acompanhamento ativo, o que eu diria sobre isso? As pessoas, e eu vou trazer aqui também um pouco do que eu vejo no judicial, o que isso significa? Um acompanhamento ativo é aquilo que a gente tem quando eu não esqueci. Eu sei que ele me deve, eu não esqueci, e eu estou tomando medidas de uma forma organizada, coordenada e com uma recorrência para que eu viabilize esse crédito. Então, assim, uma carteira ativa é aquela que você não deixa dentro da gaveta os títulos lá e sabe-se lá quando você vai cobrar. E eu sei que tem muita gente que faz isso, que tem, sei lá, eu já vi clientes assim que falaram números absurdos do negócio deles, que eles tinham de títulos na gaveta que eles nunca cobraram. Então, assim, se isso não faz falta para o seu negócio, que ótimo, né? Mas isso deveria, pelo menos, estar no seu nível, tá? Porque não existe crédito perdido. O que existe é crédito não tratado. E aí, claro que a gente vai falar de situações de prejuízo, situações de perda, mas quando efetivamente você viabiliza, você se torna integrado com relação àquele devedor, as chances de você efetivamente colocar dinheiro de volta no caixa, ela realmente aumenta consideravelmente. Então, assim, a gente pode citar N situações em que isso se torna possível. Então, aqui, o que eu trouxe? Essas rotinas de acompanhamento. Você não tem, quantas vezes você retira, por exemplo, semanalmente o seu contas a receber? Quinzenalmente, semanalmente, diariamente? Você tem um setor que acompanha isso? Porque às vezes o setor já tira, claro, diariamente, mas em termos gerenciais, em termos de estratégia, isso é visto, isso é apresentado pelo seu time financeiro, você tem ações, há uma rotina para que o seu time financeiro apresente isso ou que você, sendo empresa, apresente isso para a direção da empresa,
Porque se você é de um time financeiro da empresa, toma essa postura ativa de começar a apresentar esses dados para a diretoria da empresa, também se torna um diferencial muito grande. Por quê? Porque você mostra proatividade, preocupação com relação àquele assunto. E mais, se eu tenho o Zezinho, o fulaninho e o Beltraninho que estão em débito, provavelmente o time da área tem tanto detalhe da vida daquele cara. Mas lá na área comercial, lá no time de relacionamento, eles vão trazer informações que são valiosas para que a gente possa tomar uma medida ali e ir por outros caminhos até para acessar aquele devedor. E a gente vai falar disso depois. Essa pessoa, como é que eu crio uma situação ali para gerar, de fato, uma oportunidade para renegociar. Então, assim, não é com o robôzinho, não é assim. Infelizmente, no agro, eu diria que é muito difícil a gente ter essa situação de automação para essa linha, né? Infelizmente, isso ainda não é tão possível. Então, o que a gente vê que funciona mais é a pessoa. E ainda mais agora que a gente tem, às vezes, tanta gente, tantas empresas usando de telemarketing de uma forma deliberada, sem bom senso, prejudicando quem, às vezes, teria intenção de trabalhar de uma maneira mais respeitosa. Importante. A gente precisa entender também sobre essa questão do respeito e do acesso ao devedor. Porque ele deve hoje, mas amanhã ele te cobra. Assim, você não pode também achar que você quer acabar com a vida dele. Eu vou trazer aqui alguns casos aqui para a gente comentar. Por quê? Porque ele vai continuar comprando de outra. E ele talvez é uma situação momentânea, nem tudo se trata de má fé, né? Nem tudo se trata de uma situação que a pessoa realmente ela não tem interesse nenhum em resolver. Então, isso aqui também, analisar o seu tempo médio de recebimento. Por quê? Porque se a situação começa a sair muito do que é usual, você já começa a perceber. E tem negócios que existem, que exigem que você tenha uma certa flexibilidade ali naquele pessoal. Vamos citar, por exemplo, a soja. Você coloca o vencimento 30/4. Para muitos. Mas a gente pode reparar que em várias regiões isso se antecipa. Várias regiões, isso posterga. Então, não é novidade nenhuma que às vezes chega 30/4, não terminou ainda a colheita, ou está finalmente ali para operacionalizar uma secagem, enfim, alguma coisa desse estilo, e que eu preciso postergar para 10/5. Né? Então, assim, ações que a gente precisa também analisar, porque em muitas cadeias, se você analisa que o seu produtor que está na região tal, que planta soja, que tem a seguinte situação, está relatando para você que está num cenário X ou Y, você, tendo essa análise macroeconômica, uma visão geopolítica, tudo mais, analisando, né, entendendo um pouco mais esse cenário, você vai perceber se isso é realidade ou não. O fato de que, claro, tem todas as ferramentas de monitoramento, que eu não vou entrar aqui, eu nem trouxe elas tanto aqui, porque elas partem, né, desse viés de acompanhamento muito de garantia e de outras frentes. Então, é muito mais uma gestão anterior, digamos assim, de cumprimento de um efetivamente de cobrança. Acho que ela está numa outra esfera, mas a gente pode falar também sobre esses assuntos. Mas o ponto principal naquela ocasião, você vai poder também visitá-lo, enfim, e poder identificar se aquilo de fato procede. Aqui, já da análise preditiva, eu caso isso com o outro cenário que eu trouxe anteriormente, que é você começar a avaliar comportamento. Então, uma vez que você vai monitorando, você tem ferramentas que começam a te você começa a poder fazer essa análise preditiva, que nada mais é que a inteligência dos dados. Porque não adianta nada você ter o dado, você ter um ótimo CRM, sabe? E você ter ali, né, um ótimo software te dar inúmeras possibilidades se você não tem o racional para construir os relatórios, para identificar e interpretar as informações. Dados soltos, você vai fazer o que com isso, né? Então, assim, tem muitos softwares hoje que também trazem ferramentas de BI,
ferramentas assim mais voltadas para a inteligência artificial e monitoramento desses dados também casando com esse fluxo de informações. Então, assim, o Ciagre, por exemplo, é um software que eu ouço muito falar para efeitos, né, de quem é da distribuição, que é um mercado ali que a gente sabe que tem bastante, e também da indústria no agro, que ele é muito bem visto. Então, eu já ouvi vários comentários, não sei dizer detalhadamente, mas estou citando aqui até de forma aleatória, algo que eu ouço falar como algo muito bom, e já vi, inclusive, esses dados sendo emitidos de uma maneira muito eficaz. E aqui, já na parte das ações proativas, o que eu quero deixar de mensagem? Se você tem uma abordagem preventiva, você, em nenhum momento, vai ficar esperando que a situação se consolide no pior cenário para você agir. Então, essa cultura do pagamento em dia, ela precisa ser uma cultura que existe na sua empresa, que ela é cultivada, que ela é vivida, que todos os dias vocês tomam ações para que isso continue acontecendo. Porque senão, guardar título na gaveta, o devedor sabe que não precisa se preocupar com você. Ele sabe que ele pode continuar operando através de outros e que ele não vai precisar ali, naquele momento, realmente, né, se descapitalizar. Por quê? Porque tem outro que está mais bonzinho, tem outro que está flexibilizando mais. Então, a cultura do pagamento em dia, se ela existe dentro da empresa, ela te dá muita tranquilidade no sentido de perceber, de entender que não é com ele, não é com fulano ou ciclano. Existe uma governança de crédito muito ativa e existente dentro da empresa, que ela é viva. Então, isso vai acontecer independente dele ser o senhor capitão, enfim, né? Estou exemplificando aqui que às vezes muitas pessoas não recebem ligações porque tem toda uma situação ali, às vezes de uma cidade que é menor, uma coisa toda. Então, assim, isso precisa sair desse lugar muitas vezes dentro do agro. Na parte de renegociação, o que eu trouxe aqui como algo importante para a gente poder falar? Eu vou trazer um pouco dessa questão das técnicas de negociação aqui, muito mais no sentido da gente ter um entendimento e uma percepção de que não é tão simples assim a gente fazer realmente uma negociação ter fluidez, porque isso exige da gente uma certa, como é que eu posso dizer, um certo nível de interesse com relação a determinados assuntos que nem sempre a gente tem. E quais assuntos são esses? Os assuntos que dizem respeito àquele devedor. Então, um devedor que está numa situação que eu preciso renegociar, olha, vou colocar muito claramente para vocês. Você tem que ter o mínimo de interesse com relação a esse produtor, com relação a esse devedor. Você precisa se mostrar como uma pessoa de fato interessada, porque você não consegue acessar uma pessoa quando você está numa postura de superioridade, quando você está numa postura em que você não demonstra que você está empático com ela, que você sabe o momento que ela está passando. Porque como é que você vai abordar um devedor, por exemplo, que você sabe que de fato ele teve uma quebra de safra, que de fato ele teve um prejuízo? Quantas vezes eu ouço, às vezes, as pessoas falarem, não, fui conversar com fulano, mas, nossa, meu Deus, da outra, né, de um outro negócio que ele fez, não pagou ele, e isso desestabilizou, e agora o negócio desencadeou numa situação bem delicada. Então, assim, você já sabe, ele já te contou, ou você ouviu. Então, você precisa realmente ter uma abordagem diferente para poder fazer a diferença aqui. E aí, como que eu trouxe isso? Eu trouxe isso nessa perspectiva de que a gente precisa trabalhar essa escuta muito ativa, essa empatia já voltada para a abordagem daquele produtor. Então, assim, você sabe que aconteceu isso, aquilo outro, mas você já traz ali o seu cenário. Por quê? Porque se você primeiro, você já não fala nada, chega como se não soubesse da situação, que não soubesse do momento, você vai cair de paraquedas na situação. A primeira coisa que ele vai fazer é te deixar sem argumento, porque ele vai ter 10.000 razões para não te pagar. Né? Então, a gente precisa já fazer uma prévia análise desse devedor para que você consiga ali acessá-lo. Eu trouxe esse caso aqui de soluções e não confusões, porque eu quero citar um caso que não é engraçado, mas às vezes ele pode ser engraçado,
que é, você quer receber ou você quer criar confusão com o devedor? Assim, às vezes chega um momento de tanta raiva daquele produtor, daquele devedor, que você perde, às vezes, a razão. Outro dia eu estava conversando com um empresário da distribuição, a seguinte questão, ele falou assim, o fulano, eu perdi a paciência com o fulano, depois de tentar várias vezes, já tinha até tentado fazer um arresto na fazenda dele, eu resolvi, eu cheguei lá na porta da fazenda, estava passando lá perto, eu cheguei lá perto, que você nunca mais plante na vida, que você nunca mais faça nada, tipo, começou a jogar praga no produtor rural. E aí eu falei, isso é um cúmulo da falta de inteligência emocional. Você realmente começar a chegar nesse nível de, digamos, né, de desprofissionalização, não sei nem como que eu tangibilizo isso, mas de fato ele... E não é também algo que não seja justificável. Por quê? Porque é em cadeia. O agro é sistêmico. Então, se o fulano me deve, é óbvio que existe uma relação comercial que eu devo o ciclano. Então, isso vai em cadeia. E na medida que isso vai em cadeia de uma forma agrupada, de uma forma que isso se torna volumoso, a pessoa, às vezes, comete esse tipo de situação. Da mesma forma como eu acho que eu contei ali no outro, não é engraçado, mas acontece, que é a pessoa achar que um seguro prestamista ela vai morrer e ela vai ativar o seguro e vai salvar a família. Então, assim, cômico se não fosse realmente muito trágico. Mas são coisas que a gente escuta que a gente fala, meu Deus, e que ponto chegamos e que falta de orientação. Então, numa renegociação, gente, precisa de fato, essa questão da abordagem vai ser realmente muito importante. Ancoragem, o que é? É uma situação que você está disposto a abrir mão, mas você não vai colocar isso de cara. Então, você vai chegar e apresentar um cenário que é um pouco mais puxador para você afastar, recuar, flexibilizar um pouco depois. Então, unir e a negociação, às vezes, ela se torna complexa, por quê? Porque é muito na malícia, no feeling, você tem que ir sentindo como a pessoa se comporta. Às vezes, estudar o tipo de comportamento que a pessoa tem, analisar, o fulano funciona muito assim, ele gosta de ter razão. Faça com que ele pense que ele está tendo razão, que ele que está trazendo a ideia da renegociação e crie solução mesmo, não crie confusão. O que é solução? Eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas tem uma máquina. Mas eu fiquei sabendo que você vai receber do fulano uma herança. Vamos tentar trazer isso aqui, né? Eu preciso só formalizar isso. Você tem que trazer também uma situação de vulnerabilidade para você. Não é só uma situação que você coloca ali ele contra a parede que ele tem que pagar e é assim que tem que ser. A negociação, para ela ser realmente frutuosa, todo mundo tem que sentir que está ganhando. Então, se o produtor não sentir que ele está ganhando, se ele não sentir que ele está tendo ali o que é o ganho, não é que ele não vai pagar, é que talvez ele teve uma condição melhor, ele teve uma prorrogação de prazo, ele teve ali uns juros um pouquinho menos puxado, estava pedindo 10 garantias e aí depois 5, sabe? Então, ele precisa ter uma percepção de ganho para que essa negociação e renegociação, enfim, ela tenha frutos. Por quê? Porque ninguém vai querer negociar, né? Ninguém vai querer negociar, que é uma composição que você está livremente tomando uma atitude, contra a negociação, né? Isso, na verdade, você está colocando a pessoa contra a parede e, de fato, ela vai criar todas as saídas para sair daquela situação. É o contrário. A questão da urgência também pode ser utilizada quando a gente tem situações, suponhamos, olha, eu estou fazendo uma campanha aqui de renegociação aqui na empresa, estou trazendo essas e essas condições, mas só tem essa semana para poder regularizar. Por quê? Porque a gente vai colocar esses títulos numa outra operação, porque eu preciso regularizar isso também com o banco e eu só tenho essa semana. Enfim, você tem que criar um contexto em que isso faça sentido para ser feito naquele momento, em que outro momento não será feito naquelas condições. Então, a urgência também. E aí, a questão da calma, né? Trazendo o exemplo que eu contei para vocês do empresário querer rogar praga para o produtor rural, e aí que ele não vai pagar mesmo, né? Eu fico pensando nessas situações.
Então, as propostas condicionais também, já como dito, entra muito nesse viés do que é, eu estou flexibilizando, então, eu estou deixando o fulano econômico aqui fora, mas eu estou trazendo uma garantia real. Então, pense em continuar a operar. Você está trazendo segurança para a sua renegociação, mas ele tem como conseguir crédito com o outro, através de outra pessoa do grupo. Então, assim, você tem que criar uma forma e não um entrave para que ele realmente queira formalizar isso com você. E aí, na formalização, eu vou trazer o primeiro insight dessa aula que não está no slide, aí quem quiser anotar, fique muito à vontade. Você, claro, vai precisar do seu jurídico, vai precisar de um advogado para poder fazer isso, mas isso não necessariamente precisa ter um caráter de um processo judicial, tá? Eu quero dizer, ele vai ser judicializado, vou explicar para você, no intuito de trazer ali uma robustez, honorários comerciais, não nesse sentido, tá? O que é essa situação? Vamos colocar um exemplo aqui em que eu, Pauliane, resolvo formalizar uma negociação com o João de Barro, que é um produtor rural. O João de Barro está me devendo R$500 mil. E o João de Barro, ele tem a seguinte situação. Ele tem patrimônio, porém, esse patrimônio já está alienado fiduciariamente para outros bancos, e ele tem ali uma lavoura em que ele tem uma safra pendente, né, de soja agora para o ano que vem, e nessa lavoura eu posso pegar o penhor de safra dessa lavoura para fazer essa renegociação, e aí dentro dessa renegociação, o que eu vou fazer? Eu vou formalizar um documento, que vai ser um documento de acordo, de um acordo que eu vou levar para a homologação judicial. O que isso vai mudar na nossa vida, né, como é que eu posso dizer? De pessoas proativas gerindo uma carteira. Isso vai mudar o seguinte: colocar ele na mesa de negociação e vai formalizar um título que você vai levar para o judiciário e o judiciário simplesmente vai homologar. Isso é um procedimento de jurisdição voluntária. O que isso quer dizer? Procedimento de jurisdição voluntária. Que totalmente livres para poder fazer aquele acordo. Então, se não tem nenhuma situação que foge de uma normalidade, o juiz não vai discutir nada. O juiz só vai fazer o seguinte: ele vai homologa-se esse acordo, né? E, enfim, fique suspenso esse acordo até o efetivo cumprimento da demanda. E aí, dentro desse acordo, o que você vai pedir para o seu advogado colocar? Você vai pedir para ele colocar uma cláusula em que aquele devedor ele renuncia a todos os prazos para ele impugnar, para ele embargar, para ele, enfim, todos os prazos de defesa e que poderiam vir a protelar a o efetivo cumprimento do acordo, a efetiva discussão da dívida. Então, naquela situação, você vai homologar um acordo, e esse caso pode ser utilizado não só quando se tem garantia, mas especialmente quando não se tem garantia, porque talvez você está numa situação de um título que não é bom, você formalizou um acordo, trouxe esse caráter de título executivo para a dívida, mas você colocou aquilo num viés em que, se esse devedor descumprir esse acordo, sabe o quanto você pode ganhar de tempo? Simplesmente uma cláusula, e com essa questão de homologar judicial, a gente nem tem condição de dizer exatamente quanto tempo. Por quê? Porque para a criatividade do devedor impugnar dívidas e embargar, existe realmente uma infinidade de teses. Mas você vai inibir e vai impossibilitar que aquele devedor ele embargue, ele discuta a dívida. Quando coloca essa cláusula, isso é homologado em juízo, se o devedor atrasa, você simplesmente fala para o juiz, ele descumpriu, já pega o patrimônio dele. Então, se ele tem ali, porque ele tem ali algum tipo de bem, vamos supor que a gente já falou, ele tem os imóveis em alienação fiduciária, já penhora os direitos dessa alienação fiduciária aqui, porque eu já vou criar uma situação mais delicada para ele. Já vamos pedir aqui o arresto desse penhor que eu já peguei, da safra dele. Enfim, naquele momento em que você
já tem essa situação de descumprimento, você já pede ao juiz uma ordem e essa ordem ela vai ser muito mais prontamente deferida do que em qualquer outra situação. Por quê? Porque o juiz já homologou, já é indiscutível, você só tem que executar porque ele descumpriu. Com isso, então, vamos colocar embargos de devedor, gente, podem durar anos, anos. Podem subir para o tribunal, podem ficar assim, pode ir para a depender da tese que se coloca ali. Então, assim, você, com essa estratégia, você consegue economizar muito tempo dentro desse processo de cobrança. E aqui, trazendo aqui, né, passando aqui um pouco à frente com relação a essa questão da formalização, não só a judicial, né, mas então, claro, você realizar uma confissão de dívida, uma renegociação, uma dação em pagamento, de várias formas. O que eu trago aqui como pontos importantes e relevantes é não tentem, às vezes, fazer coisas dentro de casa que talvez você não tenha o total conhecimento. Por que eu quero dizer? Ah, não, ele vai me dar tal coisa para pagar. Gente, um exemplo claro de dação em pagamento, que é um problema grave, que você pode ter uma situação muito delicada. E eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu aqui no escritório, que eu pensei que o advogado não batia bem, mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu falei, meu Deus, não deve estar passando bem. Mas era a seguinte situação. Tinha X de débito, era uma dívida, eu vou falar o caso real, assim, de números. Uma dívida de R$1.000 atualizada. Essa dívida, eles tinham recebido uma caminhonete em pagamento, mas informalmente. Até então, não tinha contatado o jurídico para fazer nada. Uma caminhonete, tinha recebido ela informalmente, ficou na posse dessa caminhonete, em teoria, para vender a caminhonete, pagar a total e devolver a diferença para o produtor. Coisas que a gente sabe que acontece no dia a dia, na realidade. Enfim, o devedor não concordou com o valor que, em tese, estava sendo negociado e precisava se formalizar, resolver a situação, e aí naquela ocasião falou-se, não, ele não quer mais, eu não quero, não tem condição de eu vender essa caminhonete, nos procurou, e beleza, então vamos efetivamente tentar uma composição. Chamamos o devedor não tinha tanto interesse assim em compor, porque ele não queria pagar o valor da dívida atualizada, e aí naquela ocasião ele resolveu procurar um advogado. E aí quando ele foi procurar o advogado, olha a situação se a gente quer agir de má fé ou em cima do desconhecimento alheio. Primeiro, eu vou trazer a seguinte informação para vocês. Dação em pagamento, se você não estipula o valor que aquele bem está sendo recebido, é o bem pela dívida, tá? Então, assim, não falei valor, falei que vou dar uma caminhonete em pagamento da minha dívida no fulano de tal. Beleza. Não importa quanto a caminhonete vale. Você está dando a caminhonete em pagamento. Poderia ser um bem de menor valor, poderia ser um bem de maior valor, mas o Código Civil traz que é o bem pela dívida. Naquela bonita ocasião, dito isso, né, tendo isso como premissa, e se você diz o valor que vai ser aquele bem e a dívida, você está trabalhando uma compra e venda, e não mais uma dação em pagamento. Então, isso tem uma natureza jurídica, então seria uma compra e venda com torna. Se eu tenho que devolver valor, eu vou devolver. Então, juridicamente, percebam que há diferenças. E por isso, cuidado com certas formalizações, porque pela forma, o negócio às vezes pode, né, não valer nada. Beleza, o advogado me liga, doutor, não quis conversar por telefone, não entendia a começar daí. Mandou um áudio de 5 minutos dizendo o seguinte, doutora, o fulano de tal deu uma caminhonete em pagamento da dívida do seu cliente tal, e a gente quer, eu gostaria de te avisar que não é para você judicializar a questão, porque se você judicializar a questão, eu vou discutir, ele está com a caminhonete em pagamento, ele está com a dívida, ela não existe, se você judicializar, eu vou tomar uma providência. Detalhe, não existia oposição a devolver a caminhonete. Olha como os erros acontecem. Aproveitando de um detalhe jurídico, doutor, se o seu cliente deu a caminhonete em pagamento, tudo bem, vamos só formalizar a transferência. Por quê? Uma dívida de 60 mil seria recebida por uma caminhonete de 125 mil. Tá resolvido. Gente, eu nunca vi uma pessoa mudar de ideia tão rapidamente sobre a teoria do caso. Então, eu só estou trazendo esse caso para vocês
né? No final, a gente conseguiu formalizar um acordo, porque nós não estávamos de má fé, só para viabilizar de fato. Então, a gente usou dessa estratégia para colocar esse ponto de vulnerabilidade do outro lado, para que ele pudesse fazer. Então, essas sutilezas, essas estratégias, de certa forma, assim, conseguir transitar nesse universo é muito importante para o sucesso de uma negociação, para o sucesso de uma execução. Você não pode querer pegar o procedimento comum e aplicar para tudo. Por isso que hoje é para desenvolver o senso crítico e não o copia e cola, e não o produto de prateleira, mas para a gente pensar fora da caixinha aqui, tá? Então, passando aqui à frente, né, eu trouxe essa frase como algo muito importante, que é, de fato, além da gente falar que a negociação ela não existe quando as partes não sentem que estão ganhando algo, a negociação também está muito nesse. Não é sobre vencer, é sobre resolver. E quando você se importa de fato com a situação daquele devedor e busca uma solução para você e para ele, a chance de você conseguir uma negociação é muito maior. Quando você busca e você se coloca de prontidão para pensar em soluções para ele, às vezes até para ser um parceiro mesmo, olha, você está precisando de uma reorganização financeira, vou te indicar o fulano, o ciclano. Por quê? Porque ele vai ter viabilidade de se recuperar e também de se reestruturar. Então, esse sentimento sistêmico de coletividade, não de buscar ganhar em cima, mas ao contrário, isso te coloca em situações muito boas para negociar. Aqui eu vou trazer um outro ponto, que é como saber se a carteira de recebíveis está bem acompanhada. Muitas pessoas parece que fizeram essa pergunta para conseguir entender. E aqui a gente precisa entender. É uma visão de gestores de empresas, diretores, sócios, com relação ao seu time interno, seja financeiro, né, ali da cobrança extrajudicial, seja um jurídico interno, ou né, uma posição de um gestor, ou de um diretor, ou de um sócio, ou de uma equipe de empresa, para com a equipe externa, né, um escritório de advocacia, um time que vai realmente hoje faz as cobranças terceirizadas. Existem esses dois viés, então é importante a gente olhar. Então, eu trouxe um insight no início, que é essa questão de quem é do time de cobrança interno passar a ter a proatividade de retirar os relatórios e de levar de maneira muito mais organizada e com esse viés de entender os números, né, de entender possíveis estratégias para cada caso, de buscar entender do devedor e levar isso para uma reunião de gestão. Vamos resolver. Preciso da sua ajuda, equipe comercial, me conta do fulano, me conta do ciclano, sabe? Ter esse relatório em mãos, falar, isso aqui está atrapalhando a nossa carteira aqui interna, porque está pesando essa dívida aqui, a gente precisa judicializar, às vezes precisa de uma postura interna para autorizar realmente judicializar, porque vai mandar para um prestador de serviço, tem ação. Gente, não deixem os títulos ficarem velhos dentro da gaveta. Por quê? Porque depois, nem sendo, sei lá, o melhor advogado, vai ter muito mais dificuldade para poder realmente recuperar aquele crédito. Então, às vezes, no intuito de não gastar, ou no intuito de talvez, não, isso aqui está tudo certo, você acaba perdendo oportunidades de trazer esse recebível de volta para casa num cenário muito mais viável, tá? Então, aqui eu trouxe como os seguintes pilares, que eu oriento. Quando a gente está falando aqui de carteiras, é muito importante isso aqui em mente, ó. Quem aqui, né, provavelmente muitos de vocês, relatórios de auditoria, né? Então, tem uma auditoria tal, está pedindo aqui a lista de casos, de processos, de passivo, com database e tal. É mais ou menos essa premissa para quem tem esse contato. Para quem não tem, é o seguinte: a gente precisa ter previsibilidade, certo? Mínimo que seja. Para a gente ter previsibilidade, a gente precisa realmente conhecer aquilo que está ali pendente de algum acontecimento. Então, se eu tenho um título, se eu tenho uma carteira, se eu tenho um recebível ali que está com data de pagamento agora, 30/4, quem é aquele devedor? Ele tem histórico de débito? E como que ele se comporta? Tu tem garantia? Então, assim, o meu recebimento, a minha chance de
é provável, possível ou remota? Você precisa classificar isso para você conseguir colocar isso dentro dos seus relatórios. Aí eu vou dizer também que muitas empresas adotam diferente. Então, por exemplo, se eu tenho um crédito que é provável, ou seja, a maior chance é provável, é a maior chance, é realmente bem certo que eu vá receber, praticamente certeza, possível. Não, eu acho que eu vou receber. É possível. Agora, é provável, possível e remoto. Agora, o remoto é bem o que eu não vá receber, é o contrário, tá? Então, assim, se eu tenho algo que é remoto, isso não pode entrar de jeito nenhum ali na sua conta de previsibilidade. Por quê? Porque é muito remoto. Se vier, glória a Deus, foi bom demais, não esperava receber e recebi. Então, isso vai ser um ganho, vai ser uma coisa muito boa que aconteceu, mas não estava previsto. Agora, aquilo que é provável entra e o que é possível diverge de empresa para empresa, do nível e do rigor que a empresa tem com relação a essa forma de encarar os dados. Por quê? Porque se eu sou uma empresa que eu quero contar que a galinha já vai botar os ovos, eu vou colocar o possível junto. Mas se eu sou uma empresa que eu só acredito depois que a galinha botar, é melhor eu colocar só o provável. Entende? E isso vai começar, à medida que você implementa isso dentro da empresa, você vai começar a perceber que você vai ter mais previsibilidade. Então, na data de 30/4, considerando que eu já tenho, às vezes, uma renegociação dentro de casa que eu tenho que pagar no banco, ou seja, eu tenho um descasamento do meu contas a pagar com o meu contas a receber, ou seja, os meus fornecedores, mais os bancos, mais o que eu espero receber ali na safra, estou dando um exemplo da safra para ficar mais claro. E eu fiz essa conta do provável possível e eu vi que vai faltar dinheiro, opa, eu tenho que tomar providência agora. Então, a ideia aqui não é só a gente trazer um cenário para a cobrança. Isso aqui é uma visão para vocês que são empreendedores ou para vocês levarem para a direção da empresa. Que, olha, eu estou percebendo aqui posso ter uma instabilidade no ano que vem, um descasamento importante. A gente precisa já olhar para esse, realmente certificar esses números, revisitar, vamos sentar aqui, vamos ver se esse número está batendo mesmo, porque senão não é necessário que eu já tome outra providência, que eu já não me antecipe em alguma estratégia, entende? Então, assim, isso é muito importante, isso vai dar muito mais tranquilidade para vocês, sabe? Então, assim, ter essa análise preditiva que a gente colocou lá atrás, da cultura, da região, de tudo mais, vai começar a trazer uma série de relatórios para vocês que vocês vão começar a juntar tudo e vai dar informação estratégica lá na ponta. Então, a ideia aqui dentro desse contexto, tanto da política de crédito, estruturação da área de crédito, como agora da cobrança, nada mais é, gente, fazer o negócio girar, recebíveis, cobrança, é o sinal de que eu preciso colocar o dinheiro de volta no caixa. Então, quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Então, para fazer isso também, a gente tem que ter uma postura ativa. Não é porque entrou inadimplência que está perdido. Se você realmente tomar essa postura e deixar que aquilo corra, né? Ou mandei para o jurídico, nunca mais perguntei. O jurídico, às vezes, também nem manda. Então, assim, é bom, é legal, faça uma combina com o seu jurídico, ó, quero receber relatórios aqui, ó, a cada trimestre, a cada semestre. Trimestre é muito bom, tá? Para judicial. Tem gente que manda até bimestralmente ou solicita bimestralmente, mas trimestral é muito legal, semestral também tá ok. Só anual eu já acho que é muito. Você está delargando, tá? Por quê? E esse relatório, ele tem que ter aqui isso daqui. Você tem que identificar o que eles fizeram. O que foi feito aqui para, de fato, a gente causar aqui uma constrangedora para o devedor que faça ele querer renegociar. Porque eu vou falar para você, gente, outra coisa. Carteira bem acompanhada não é carteira que tem penhora, impugnação a penhora e tudo mais. Carteira bem acompanhada é quando sua receita ela começa a para dentro de casa por meio de acordos, ou seja, está tendo atividade nessa carteira, não está esperando o juiz dar um disparo, estou indo lá cutucando a vara para ver se sai a certidão que eu preciso, para ver se cita o devedor. Então, assim, dentro do pilar jurídico, eu poderia ficar aqui horas e horas falando questões mais ligadas para quem
né, tá no jurídico aí, que também atua nessa área, para a gente trocar ideia. Mas aqui, voltando para áreas que às vezes não tem tanta vivência no jurídico, é muito importante que vocês entendam minimamente essa questão, porque a hora que você começar a cobrar do jurídico uma postura proativa do que está acontecendo no caso, você vai começar a perceber que isso vai se voltar para você internamente de uma maneira mais resultados melhores. Então, preciso ali verificar na vara, preciso pagar uma diligência, preciso tomar uma postura mais proativa de fazer uma busca de bens mais aprofundada para dar subsídio, munição para o advogado trabalhar. Entende? Porque às vezes o advogado fala, citei no endereço tal, não achou. Tem outro endereço para ele, não? Você vai falar, às vezes, não sei outro endereço. Aí ele, então tá. Juiz, pode, por favor, aí do CPF do fulano, tentar ver endereços? Aí, às vezes, buscar, fazer algumas buscas em algumas ferramentas que a gente tem, eu vou falar um pouquinho de algumas, e vai trazer quase praticamente o mesmo endereço. Se você tivesse pedido o seu comercial, conversado, trocado ideia, tentado entender um pouco melhor esse contexto, às vezes ligou para o devedor, pegou alguma coisa no ar, o fio da meada, te ajudou a investigar alguma coisa, isso te leva para um outro cenário em que você consegue ir puxando as coisas e chegar, às vezes, num outro endereço, num outro patrimônio, num patrimônio que houve ali diversas para poder ocultar. Então, esse tipo de situação, às vezes, não se dá só com ferramentas automatizadas. Muitas vezes é no artesanal, tá? E às vezes isso é um grande diferencial. E aí, no judicial, eu oriento que faça também a mesma coisa, tá? No extrajudicial, tá aqui fazendo cobranças, tentativas, quem é agora que vai? Eu vou levar, eu vou tentar ir lá presencialmente na fazenda, eu e a pessoa do comercial, para ele me acompanhar. O que eu vou tentar fazer? A gente tem que começar a tomar atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Então, não existe receita, é tentativa aqui, erro e acerto. Aqui, eu trouxe essa questão do rastreio, só que, assim, é uma coisa que as pessoas querem muito saber, só que como que eu posso explicar? Criatividade para esse tipo de situação. E, assim, eu gostaria de fazer um compilado do nível de criatividade dos devedores. Então, é difícil a gente conseguir ter algo muito certo nisso. Mas o que eu diria, eu coloquei aqui de uma forma muito clara, né, até ressaltando aqui o papel da AgRisk, né, anfitriã, que é o papel que ela faz dentro desse cenário de investigação. Então, quando ela traz esse pilar do grupo econômico, né, que são feitas buscas e essas recorrências que vão acontecendo e vão gerando essas análises preditivas. Então, assim, a AgRisk um software que utiliza também dessas análises preditivas para gerar esses comportamentos. É só o fulano, mas lá identificou um grupo econômico. Você tem também essa rapidez da pesquisa. Então, que antes, gente, eu falo que eu sou da época que não existia nada disso, não. Se eu tinha que fazer uma pesquisa de processo, meu Deus, o dia inteiro pesquisando processo, estagiário pesquisando processo. Agora, muito mais fácil, eu já tenho essa pesquisa mais automatizada, eu já dou um passo à frente. Então, essa pesquisa é que eu começo essa personalização, esse trabalho mais artesanal, e isso há muito tempo. Então, assim, isso é algo que a gente realmente tem que investir nesse tipo de ferramentas. Eu trouxe aqui o exemplo da AgRisk, mas a gente pode também utilizar das nossas bases de dados públicos aqui, que são muito importantes. Eu trouxe aqui as cooperativas, que eventualmente elas vão trazer informações relevantes de algumas assembleias, de coisas que a gente consegue acessar na junta comercial, nas averbações, a gente consegue descobrir cooperados, às vezes, que a gente nem sabia que estava movimentando na cooperativa tal. Então, se ele está movimentando, pense, ele tem cota capital, ele vai ter alguma receita ali dentro para receber. O que a gente pode fazer com ações dentro do processo de execução? Entende? A gente tem que ir por vias aleatórias e não convencionais, porque o convencional hoje não tem funcionado muito. Então, quando a gente falava, por exemplo, de busca de Bacenjude e Renajude, o que começou a acontecer? Às vezes vinha dentro do processo pedir essas buscas, nem sempre isso era oculto. E aí, o que acontecia? O cara não deixava o dinheiro na conta.
pessoa ter a teimosinha. Então, é um procedimento que fica indo e vindo e de uma forma recorrente, que o cara, às vezes, nessa, você pega o dinheiro na conta numa hora que ele não está esperando, você consegue já... Hoje a gente tem um entendimento, eu acho, do judiciário muito mais flexível, precisa usar estratégias não convencionais. Só que para acessá-las, e por isso eu trouxe aqui, a gente precisa conhecer essas estratégias, tá? Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe algumas aqui, mas a gente tem muitas outras. Isso que é muito mais para o advogado, às vezes, utilizar. Mas o que é importante a gente ter em mente? A gente tem como, que eu trouxe aqui até informações do portal da transparência. Por que eu estou trazendo isso aqui? Gente, é criatividade. Ó, portal da transparência. Você sabe se esse cara presta serviço para algum ente público? O serviço, ele tem receita de contratos administrativos? No INPI, ele tem uma marca. Essa marca tem um valor. Vocês conseguem perceber que a gente começa a ter cenários que às vezes não são olhados? A mesma coisa da cota capital de um cara que é cooperado. Você começa a ir por meios que vai inviabilizar a vida dele. O próprio fato, né, de carteira de habilitação, passaporte, tudo isso que a gente já viu. Eu não coloquei aqui, mas a gente tem chama CCS, que é um que você os clientes do sistema financeiro e ele se conecta com todas as instituições do sistema financeiro e até mesmo com as fintechs. Só que isso depende, né, prescinde então aqui, de autorização judicial. Só que para você conseguir essa autorização judicial, gente, não é tão simples. Por quê? Entra uma esfera que é mais pessoal e o juiz não vai deferir isso a qualquer modo. Então, para você conseguir medidas que são mais atípicas, você tem que demonstrar para o juiz, aí no caso o seu advogado tem que demonstrar para o juiz que vocês já fizeram várias tentativas e que não conseguiram localizar. Por isso aquela medida é necessária. Então, assim, nós temos muitas ferramentas que podem trazer as coligações. Eu falo que o mundo hoje está operando por laranjas. Então, assim, existe uma forma certa da gente achar o cara que está devendo? Não, não existe. Mas existe uma ferramenta infalível, imbatível? Não existe. E eu volto para vocês de novo sobre a questão de ser artesanal. O nosso trabalho para a gestão de recebíveis. Em que sentido? Comece a... Seja uma pessoa interessada desse devedor. Aqui no escritório, eu acho que deve ter, sei lá, umas 3 contas fakes, eu acredito, porque ela entra nas redes sociais dos devedores principais, assim, para investigar na internet. Então, assim, por exemplo, a gente pegou um dia um devedor arrendatário, ela encontrou lá uma ação judicial de reconhecimento de paternidade, que ele se negava a reconhecer paternidade. Aí ela chegou com a seguinte pérola: Vitória está fazendo prova, um beijo para Vitória, que está fazendo prova, não está podendo assistir a live. Ela falou assim, se ele nem o filho reconhece, quem dirá a dívida, ele vai reconhecer. Então, assim, esse tipo de pessoa, gente, a gente tem que ter uma abordagem mais brusca, porque o comportamento dele está revelado até no processo judicial de negação. Então, como que a gente vai poder, nesse tipo de situação, ficar agindo por meios típicos? A gente já vai começando a identificar, e como você vai fazer uma abordagem, por exemplo, com uma pessoa dessa, você já sabe que você tem que chegar com ele com uma coisa mais pronta. Por quê? Porque ele vai negar, né? Então, assim, toda situação, a gente precisa começar a trabalhar por outras frentes. E aí não existe segredo, mas o ponto é a gente entender que você pode também sugerir para o seu advogado, eu fiquei sabendo que tem tal e tal coisa. Dá a munição para o seu advogado, para ele poder pedir isso no processo. Porque o advogado sozinho também, sem ter o conhecimento, às vezes, de situações práticas, né? Um advogado não vai conseguir, talvez, ter essa proximidade da informação. Às vezes, ele também não tem esse procedimento de citar. Então, municia ele também. Municia dos endereços, municia de uma pesquisa da AgRIS que envia para ele. Então, assim, antes de ajuizar um processo, aqui falando, né, de uma carteira bem acompanhada, que também não está dentro do material, e eu vou colocar aqui para vocês, faça o seguinte: não ajuize a ação sem antes fazer o diagnóstico daquele devedor. Primeiro ponto, antes de ajuizar uma ação, se vale a pena ajuizar naquele momento, onde vale a pena ajuizar. Então, quando a gente vai entrar em questões jurídicas, a gente tem que olhar, eu tenho que olhar a competência, eu tenho que olhar a legitimidade, eu tenho que olhar título executivo. Você sabe se você tem título executivo? Então,
Vou exemplificar aqui no escritório, né? O que a gente olha antes de ajuizar uma ação. A gente vai fazer uma pesquisa de bens desse devedor, uma varredura, para entender o que ele tem de acervo que a gente pode perseguir, o que também mais nos interessa, o que também pode ser uma pedra no sapato dele, mais do que outra coisa. A gente vai identificar ali onde ele mora, onde ele tem fazenda, onde que ele tem costume de endereços, às vezes até de contato, onde é que ele se encontra de fato. Porque às vezes ele tem fazenda num lugar, em outro, e aí às vezes é muito mais difícil uma citação do que um arresto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai gastar anos e anos para citar um devedor, sendo que a citação do devedor é um dos atos mais importantes do processo. Então, às vezes, você vai ficar cobrando do seu jurídico que faça alguma coisa, que traga algum resultado, mas nem arrumar um endereço bom para poder citar, né? A gente não conseguiu arrumar. Como que vai fazer para viabilizar isso? Ou então, resolve entrar com ação numa comarca que é informação de que é a comarca da fazenda dele. Mas ele vai lá nessa fazenda, gente, uma vez no ano, talvez. Então, assim, eu vou juizar onde ele mora, de fato, né? Então, assim, não adianta certas coisas. A gente tem que olhar a situação real. Então, para eu olhar o real, eu preciso olhar o todo. Eu vou olhar o todo e aí eu vou estratégica. Eu já vou entrar com a ação estratégica. Eu vou entrar focando naquilo, naquela fazenda, eu vou entrar focando em fazer, né, um arresto, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar inviabilizar aquilo. E uma coisa, entrou com o processo, anotem, a segunda dica. Entrou com o processo, você sabe que esse devedor tem bens? Utilize a certidão que se chama certidão 82 CPC, tá? Essa certidão você tem que falar com o advogado, tá? É o advogado que vai fazer isso. A gente tem que pedir a averbação da existência da ação naquele registro daquele patrimônio. O que isso significa? Que a gente vai dar conhecimento a terceiros de que ele deve a alguém. E olha, eu vou falar para vocês, eu já assessorei investidores de imóveis rurais, assim, que tem muita recorrência de compra de imóveis rurais, e não foram raras as vezes que eles deixaram 828, certidão 828, do CPC, Código de Processo Civil, que eles deixaram de fazer negócio porque tinha uma averbação de que tinha uma execução contra o proprietário da fazenda. Ou então que ele falou, opa, achei uma oportunidade aqui. Porque se você descobre que tem alguém, você é credor, você descobre que tem alguém interessado na fazenda do seu devedor, gente, você pode sutilmente, né, tratar ali com o interessado que você não vai criar nenhuma indisposição àquela venda. Você só quer que o seu crédito seja recebido. Então, assim, vamos compor, vamos viabilizar uma composição que o pagamento da fazenda vai ser direto aqui para nós, por exemplo, uma parte. Aí, às vezes, em vez de você ter um cara que está sem patrimônio, sem liquidez, sem nada, você traz um investidor cheio de liquidez para entrar honrando uma dívida que você tem. Estou exemplificando aqui alguns cenários para vocês entenderem que é muito viável você dar essa publicidade. Essa publicidade, gente, ela realmente faz muita diferença. Por quê? Porque toda vez que o cara, às vezes, estiver querendo fazer alguma coisa com o patrimônio dele, que a gente sabe que é fraude, né? Então, se eu tenho uma ação ajuizada, se eu vendo um patrimônio, isso pode ser considerado fraude, tá? Fraude contra credores. Então, a gente tem hoje dois tipos de fraudes. Fraudes à execução, desculpa, o que eu acabei de falar é fraude à execução, e fraude contra credores. Inclusive, o fraude contra credores é minha xará, que é uma ação que se chama ação pauliana no direito. Então, essa ação, ela é quando existe uma fraude em que não existe processo ainda ajuizado contra o devedor, mas ele, antes de ter uma dívida ajuizada, ele foi vender uma fazenda. Aí, um mês depois, eu fui ajuizei a ação. Quando eu ajuizei, já não tinha mais nada no nome dele. Meu Deus, mas não. Se eu sou esperto, se eu sou um credor top, eu tinha feito a pesquisa, eu já tinha feito, então, a pesquisa vintenária, decenária, eu já tinha dado uma olhada, eu vi que ele transferiu um patrimônio meses antes da ação. O que eu vou fazer? Eu vou entrar
para eu desconsiderar esse cenário. Então, assim, gente, vocês têm que ser esperto, interessado, esperto, buscar investigar o devedor, porque, assim, se você teve a opção de conceder o crédito para ele, ele não deve estar numa situação tão delicada. Esse patrimônio se encontra em algum lugar. E aí, o que rege, né, é a criatividade dele e a nossa. Então, a gente vai ter que ter criatividade para lidar com o devedor, que tem criatividade também, senão não vai funcionar. E aí, Bruno, agora pronto. Agora entrou na parte, até porque senão as meninas vão brigar comigo pelo tempo. Os cases, dessa vez, Isabelle, Gabi, eu trouxe 3 cases. Eu vou só passar aqui rapidinho, só. Ó, o case que eu trouxe um case Vivendo de Laranjas, o case Aventureiro da Soja e o case do Credor. Então, são 3 cases. Isabelle, Gabi, posso conduzir aqui com o pessoal? Como que a gente vai fazer? Porque tá todo mundo, só Erli comigo, com a câmera aberta. Muito bem, Erli, obrigada. Mas não tem mais ninguém aqui com a câmera aberta. Como que a gente vai fazer case com ninguém com a câmera aberta? É legal, pessoal. Abram suas câmeras para a gente se ver, se conhecer. Eu amei o nome dos cases. Ficou muito bacana. Esses cases legal mesmo. São tipo isso. Já vou começar já aqui trazendo um viés assim, né? Para a gente identificar do que se trata. Eu vou passar o primeiro case, e aí quem tiver vontade para abrir a câmera, por favor, gente, vamos trocar ideia. Pode ficar à vontade para a gente discutir. Júnia, obrigada, viu? A Júnia já abriu a câmera ali. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a câmera aberta. Outra coisa, o microfone de todo mundo está disponível também, então podem abrir a câmera, o microfone para falar aqui sobre o case. Podem ficar bem à vontade, o espaço é para vocês, tá? Lembrando que não necessariamente a gente trocar ideia. Então, o primeiro case tá aí, né? É um produtor rural que possui uma dívida e o credor tentou executar o contrato, porém não conseguiu localizar bens em nome do devedor. Apesar disso, o credor tem conhecimento de que o produtor faz parte de um grupo econômico, planta em conjunto com outros produtores e é sócio de outras empresas. O produtor está inadimplente há mais de 12 meses e não possui bens registrados em seu nome que possam ser facilmente executados. Investigações preliminares indicam que ele faz parte de um grupo de produtores que planta em regime de parceria e ele é sócio aí nas empresas do setor agro. Então, qual estratégia deve ser utilizada considerando algumas coisas? Régua de cobrança, a gente pode criticar, né? Então, assim, régua de cobrança está ok, abordagem do devedor, como é que seria uma abordagem ou, né, para tentar um acordo? Como que eu geraria dele na negociação? Que ferramentas eu posso utilizar para tentar descobrir mais devedor? Como que eu poderia formalizar essa negociação? Ou qual seria a estratégia na execução do débito? Então, assim, para eu ser mais assertivo nessa execução desse débito, o que eu poderia fazer? Então, a palavra está franca. Podem ficar à vontade. O povo hoje está tímido. Eu ia falar isso. Erli, vai ser você, Erli. Você, fiel escudeira aqui da nossa aula, fica à vontade. Você está no mudo, Erli. Você quer contribuir com a gente? Não, vamos passar a próxima, quem sabe. Tá bom. Alguém quer participar dessa? Senão eu vou passar para a próxima e depois a gente volta nessa. Ninguém. Vou passar para a próxima, então. Depois a gente volta, tá? Esse case é interessante. Agora vamos para o aventureiro da soja. Um produtor rural possui uma dívida em aberto e o credor tenta cobrar a dívida sem sucesso. O produtor é arrendatário
e desde que a dívida se acumulou, ele deixou de plantar, impactando a sua renda. Além disso, a empresa credora não possui título de crédito, só tem nota fiscal da venda dos insumos. Devido à situação financeira difícil, parou a produção agrícola, o que reduz ainda mais a chance de pagamento. Não há patrimônio e a ausência de um título de crédito formal limita as opções de execução. E aí, de novo, régua de cobrança, abordagem, interesse na negociação, formalização na negociação ou execução da dívida. Eu acho que você trouxe uns cases bem difíceis, hein? Mas olha, Júnia, recuperar crédito quando tem patrimônio tá fácil, você não acha, não? Eu ia falar o seguinte, nesse caso, não é possível que esse produtor não tenha pelo menos uma máquina que dê para a gente pegar de volta. Será que não? Ele, mesmo sendo arrendatário, não é possível que ele não tinha nem um tratorzinho, nem nada para pegar de volta. Pegar de volta não, pegar para receber. Pegar para receber. Bom, Mas, assim, poderia ser. a questão de fazer, como você disse, tentar fazer a cobrança, a gente aqui tenta seguir uma régua bem definida, assim, com datas certas de fazer o que vai ser feito, enviar a carta de cobrança avisando do protesto, aí a gente faz o protesto, e aí, enquanto isso, continua cobrando, e se realmente o cliente não pagar, aí a gente passa ao judicial. Porque se nesse tempo ele não, né, não formalizar um acordo, falar, agora eu não consigo pagar, mas talvez em 10 pagamentos para os próximos meses, né? Seria... Júlia, qual que é a régua de cobrança do judicial que você usa? Tipo, quantos dias você ajuiza? A gente, assim, a gente tem estipulado que após 40 dias de vencido. Boa. Mas aí, né, quando vai para o advogado, assim, não é tão... Às vezes a gente espera um pouquinho mais, não é sempre que vai com os 40 dias. Mas a gente tenta, porque com 20 dias a gente já faz a carta falando que vai ser protestado, que a pessoa só tem 10 dias. Aí nesse tempo, então, deu 10 dias protesto, então com 30, né? E aí é um pequeno prazo e já vai, então, para o advogado. É importante, tá muito boa a sua régua. Ó, a Tamires trouxe aqui, ó. Tinha uma dúvida também, depois eu vou responder. Tentativa de negociação extrajudicial e formalização da dívida por meio de contrato de confissão. Boa, Tamires, boa também, Júnior. Eu vou comentar um pouquinho. Nesse caso específico, a ideia aqui é que a gente pensasse que a nossa situação não é boa nem um pouco. Então, a gente tem que realmente flexibilizar a vontade de atrás. 10 pagamentos, enfim. A gente vai ter que ceder mais para que a gente consiga formalizar. Por quê? Porque eu não... Então, eu vou demorar muito para reconhecer essa dívida aqui, só com o que eu tenho, né? Por meio de uma cobrança. Eu vou precisar comprovar que existia uma relação comercial, que havia a dívida, né? Que essa dívida, ela realmente aconteceu, os insumos e tudo mais. Agora, quando eu trago isso para o cenário em que eu formalizo, estendendo o prazo, enfim, a gente vai trabalhar ali muito mais na linha do que o devedor deseja para pagamento, com uma condição. Qual? A gente vai colocar uma cláusula de vencimento antecipado nesse acordo. Por quê? Porque se ele tiver um atraso, eu já posso cobrar a integralidade do débito de imediato, tá? E aí, a outra sugestão que eu daria nesse caso é aquela sugestão que eu dei, que eu falei que eu não colocaria no material, que é a homologação do acordo de juízo. Porque eu dou publicidade, eu dou muito mais formalidade a esse ato, e eu levando isso para o judiciário, se ele não pagar, eu entro com a execução. Ele não tem bens agora, mas é o que você disse, Júnia. Muito certamente, a não meu, né? Esconder muito bem onde está o seu patrimônio, a sua renda, mas minimamente ele vai ter que continuar a vida dele.
cenário em que você formalizou um acordo, trouxe alguma coisa, traz também, por exemplo, a possibilidade para garantir. Não tem patrimônio de jeito nenhum, traz uma avalista com bom nome, né, com um bom score ali para você colocar, porque às vezes a pessoa ali pode até não ter tanto patrimônio, tem ali uma situação que vai gerar um fechamento da situação e vai fazer ele sentar para resolver de uma forma mais compromissada, sabe? Então, tem casos, eu trouxe casos difíceis mesmo, por quê? Porque tem casos que a gente não vai ter o melhor cenário. E esse cenário atual de violência, que é, obviamente, resultado também de uma concessão de crédito que não foi tão criteriosa, é óbvio que a gente vai ter um cenário talvez mais difícil. Então, a gente precisa também aprender a trabalhar com o que a gente tem, né? E o que a gente tem, às vezes, é esse cenário que não é tão bom. Então, por isso eu quis trazer essas dificuldades, digamos assim. Vou passar para o case 3 e depois a gente volta no 1. No case 3, gente, acho que está bem fácil, viu, Júlia? Agora que você falou que está mais fácil, olha, um produtor rural possui uma dívida em aberto e o credor tenta cobrar a dívida, mas sem sucesso. O produtor é arrendatário. A empresa credora possui duplicata com aceite e notas fiscais com assinatura de recebimento pelo devedor. O lindinho, tá? Com título executivo, certo? O produtor não tem ativos registrados em seu nome, mas a matrícula do arrendamento está livre de garantias de penhor e outras averbações. Há uma boa projeção para a safra 2025, mas o devedor continua negando formalização de acordos e pagamento. A data da análise deve ser considerada como janeiro de 2025. O que eu quis dizer com isso? Que é como se eu estivesse olhando esse caso e analisando o caso em janeiro do ano que vem. Ou seja, próximo da data da safra de 25. O que vocês fariam? Bom, então vou falar de novo. Obrigada. Bom, já que a gente tem duplicata assinada, como você disse que é um título já importante e oficial, eu acho que nesse tempo a gente tentaria toda a régua de cobrança mesmo de cada um, faria essa aplicação de todos os passos, e chegando em janeiro, não, mas desculpa, aí a gente tem que pensar que já está analisando em janeiro, né? Eu acho que Você já fez a sua régua de cobrança, Júlia. Você chegou em janeiro, até agora não deu nada. não, Só que você ainda não ajuizou. Pensa aí, você não ajuizou ainda. Mas você já foi até o limite antes do ajuizamento da sua régua, suponhamos. Já fez tudo, né? Então eu acredito que chegou janeiro e teria que entrar com a ação judicial, já que tem um título pronto para isso e o cliente não está negando contato, já entraria direto. E o que você utilizaria considerando a informação que a safra tende a ser boa e que não tem nenhum penhor averbado na matrícula do arrendamento? Restar, né? Restava o produto dele, né? Isso mesmo, Erli, muito bem. Aí, nesse caso específico, seria viável a gente pedir, né? Na verdade, a gente teria que construir judicialmente em cenário. Porque a gente não tem a garantia dele, né? Então, a gente não tem em nosso favor. Ele se negou de todas as maneiras a nos dar essa garantia. Mas a gente já todas as informações e as provas que ele se nega a fazer o acordo, que ele se nega a pagar, e eu tenho a prova de que ele me deve, que são os títulos. Nesse caso, considerando que eu estou em janeiro, o que eu faria como advogada, né, nesse caso? Eu entraria com essa ação, com sigilo, e eu prepararia essa ação, muito bem preparada, para que eu consiga uma decisão que o juiz me dê uma liminar, porque nesse caso não é simplesmente uma liminar, é de uma garantia que eu tenho. O que é a diferença? Quando eu tenho a garantia, o produto é meu. Então, é o meu produto que está na lavoura. Nesse caso, o produto não é meu. Ele não me deu o produto. Condição de pedir esse arresto judicial com base em todos esses indícios. Ele me deve, ele não tem patrimônio. A única forma que eu tenho de receber é com esse produto que está lá na lavoura.
do fruto. Eu preciso que o senhor me autorize, né, o juiz me autorize a fazer o arresto, essa medida em caráter liminar e sigilosa, para que na iminência da colheita eu chegue lá com o caminhão e faça o arresto. E aí você vai acompanhar. Então, o arresto é uma medida que você precisa estar de todos os lados cuidando. Então, naquele momento, você vai acompanhar esse momento, o bom momento para fazer essa colheita, né? E você vai viabilizar para que isso aconteça mediante o juiz. O juiz vai te dar essa ordem, é importante que se peça, né? Inclusive acompanhamento de escolta policial, você ter todo o artefato ali para cumprir essa ordem, e você vai arrestar esse grão que está lá nessa fazenda desse arrendamento, porque você já provou para o juiz que não tem lá averbado, né? Que não tem outra garantia averbada, que ele te deve e que ele não tem mais patrimônio, é muito certo que essa decisão ela vai ser deferida pelo juiz, porque você demonstrou por vários fatores, você cuidou de provar muito detalhadamente que ele tem que te pagar. Então, esse caso é um caso de um credor de sorte, porque ele tinha uma chance, e ele foi muito esperto e ativo e proativo. Ele não ficou esperando o cara colher, meu Deus, ele vendeu a soja toda, agora não recebi. Não, gente. Eu sei que ele vai fazer isso, eu vou antecipar e eu vou ser assertivo e proativo e vou viabilizar isso. O André perguntou: se eu entrar com a ação de arresto e nesse período o cliente formaliza uma CPR com alienação fiduciária, de quem é a preferência? A preferência, nesse caso, é de quem tem alienação fiduciária, porque você não tem a garantia, né? Então, o juiz vai deferir o seu arresto, inclusive, ele vai deferir, é viável que você faça essa certificação antes do cumprimento da medida. Em que sentido? Mas por que eu coloquei janeiro? Porque janeiro, pensa comigo, ele já está numa fase mais avançada da safra, não tem tanta justificativa, a pega, né, da questão era, não tem tanta justificativa para naquele momento ter uma verbação. Mas do ponto de vista jurídico, para evitar risco para o meu cliente, o que eu faria? Antes de cumprir a medida, né, antes do juiz efetivamente falar, faz o arresto e eu dar o ok para ir lá cumprir, eu ia verificar nessa matrícula atualizada, na certidão de ônus, se não foi averbado nenhum penhor. Por quê? Porque se não tivesse sido averbado, tá tudo ok. Se tivesse sido averbado, o que eu tenho que ter em mente, André? Eu tenho que ter qual é a área produtiva dessa fazenda? Qual é a quantidade de sacas de soja, seja, que está aqui em garantia? Porque normalmente, e isso é um ponto importante, não há uma integralidade da colheita do cara, porque, tipo, se ele comprou insumos, o que está sobrando? A não ser que seja um outro com outra natureza. Mas, assim, quem vende insumos, por exemplo, ou uma CPR que é para financiar alguma coisa, talvez não vai financiar a produção inteira. Então, nesse caso, o que você teria que demonstrar para o juiz, mesmo se tivesse uma alienação fiduciária? Você teria que demonstrar que há, sim, juiz, uma alienação fiduciária. Mas aqui, a alienação fiduciária se restringe a, sei lá, tantas sacas. E essa área dele produtiva, mesmo produzindo mal, uma produção média, produz 3 vezes essa CPR, por exemplo. Você tem que mostrar que tem grão suficiente para tratar aqui quem tem a preferência, né, que é a preferência de quem tem a garantia e que registrou essa garantia, e ainda teria grãos ainda de sobra para poder viabilizar esse meu pagamento. Então, nesse caso, dessa questão seria essa nossa resposta, nossa estratégia aqui sugerida, e aí isso, tem esses detalhes, tem coisas que você tem que ficar atento, entendeu? Então, tem várias interferências que você vai ter que ficar muito atento para você não gerar risco. E, André, ficar atento porque se você vai fazer esse arresto, o juiz defere esse arresto e depois você não olha essa matrícula, você vai levar, né, ali um honorário sucumbencial outro credor que vai entrar com embargos de terceiro e você vai ter que defender, mas não vai ter muita defesa, né? Então, assim, esse é um ponto importante. E aí, vou para o case 1, vou de novo para o case 1, vivendo de laranjas. Esse case é um case aqui do escritório. Ele é um case, nossa, ele dá trabalho esse case. É um cara que ele opera por laranjas. Ele realmente, um belo dia, falou, não vou pagar mais ninguém. E ele... E o que ele tentou? No caso da responsabilidade solidária do case 1? Só para eu entender. Da pergunta. Solidária com quem?
com as pessoas do grupo dele, do grupo econômico? O que acontece? O débito não era do grupo econômico. O débito era de uma pessoa física aleatória, não era débito para aquisição de insumos, era de um empresário que tinha emprestado tipo um mútuo, sabe? Então, nesse caso, está um pouco mais difícil fazer essa abordagem. Mas a gente já, o que é o caso, conseguiu, assim, dar vários passos. O que é o case, esse case? Ele opera por laranjas e ele realmente não tem dinheiro em conta, ele realmente ele tem empresas que ele tem zero movimentação. E aí, o que eu faço? A gente conseguiu chegar nesse cenário da cooperativa, em que ele está operando por grupos. E aí, agora, a ideia é a gente trabalhar, né? Ele está no meio do caminho, esse case, mas o que é a estratégia? A estratégia é trabalhar tanto a cota capital dele, como a penhora da movimentação dele junto à cooperativa. E aí, nesse caso, Yoshida, o que vai acontecer, tratando aqui da sua sugestão aqui, que vai esbarrar na solidariedade aí, vai fazer o cara chegar para compor. Hora que a gente conseguir pegar a movimentação ligada a isso, vai esbarrar em outros, né? Em outros interesses, que são os interesses dessas pessoas que compõem esses grupos econômicos em que ele está atuando perante a cooperativa. E são pessoas que têm muito patrimônio, que não têm dívidas, que operam em seu próprio nome e que vão ter ali um problema com relação a um ativo que vai estar constrito nessas ações. Então, o que é o caso? Não necessariamente a solução desse caso está nas, mas é o passo inicial para fazer o cara sentar e compor de uma outra maneira. Pode ser que a gente não consigamos a integralidade do débito com essas medidas, mas a gente vai viabilizar por meio desses incômodos que o Yoshida, por exemplo, trouxe, né, de tratar com as outras, de pegar uma cota capital que vai inviabilizar ele de movimentar na cooperativa, porque, né, aí se ele não tem mais cota capital, como que vão ficar os direitos dele? Né? E aí, então, ele vai ter que continuar tendo acesso à cooperativa, a gente pode inviabilizar essa situação e criar uma grande bolha no pé dele, que ele vai ter que sentar e conversar. Então, a gente trouxe esses cases como histórias, né, casos. A verdade, eu acho que todos esses aqui, eu já passei por eles, e a ideia é a gente entender que é isso, não existe tanta fórmula pronta, não existe uma forma da gente entender e falar, vai, faz isso. A gente precisa tentar pensar o que o cara está pensando e o que ele está planejando, o que ele pode vir a ter feito de planejamento antes, e a gente ir tentando, no sentido inverso, né, dos passos que ele deu, e desconstruindo os passos que ele deu para ir achar até chegar nele. Né? Então, se ele fez isso naquela ocasião, como é que isso foi? Hoje está com quem? E aí a gente chega na pessoa do final. Oi. Bom, era o que eu tinha para trazer hoje. Eu vou mandar o material lá no grupo. Quero convidar vocês para seguirem as nossas redes sociais do PO Agro Advogados, no LinkedIn, Instagram. E aí amanhã a gente vai mandar um e-mail. Quem quiser baixar o material, vai ter um cadastro para inscrição, até para a gente poder conversar um pouco. Se vocês quiserem se inscrever na nossa newsletter, é uma newsletter que se chama Pro Agro, e ela está tomando agora uma nova forma, que a gente traz conteúdos, a gente traz coisas interessantes. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente, poder trazer um pouquinho dessa nossa vivência, trocar ideia também com vocês sobre um assunto que é sempre tão bom, tão gostoso, pelo menos para mim, para nós aqui do escritório. E quero verificar se tem alguma outra dúvida que tenha ficado eventualmente, para a gente poder responder. Uma dúvida aqui, ó, do André, do André também. Hoje tenho percebido um aumento judiciais para que o SPC Serasa não mostre mais a restrição. Esse tipo de situação, além de ações, impede novos apontamentos. O que pode ser feito uma vez que envolve uma decisão judicial e a empresa negativadora? Ai, André, eu vou te falar que isso aqui é a pergunta que todo mundo anda fazendo. Eu vou te dar a minha percepção. Eu estou orientando todo mundo que está passando por essa situação a denunciar no Ministério Público.
Sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. Não necessariamente, dá uma olhada no seu caso, ó, fazer isso, mas por quê? Normalmente são entidades, você me fala se esse caso, são entidades, associações que integradas para proteger uma pessoa que foi negativada indevidamente, então ela precisa ter o nome protegido, porque ela está tendo falta de acesso a crédito, e foi indevida. Aquela pessoa que gerou a situação daquela ação coletiva que foi ajuizada, ela sim, o case dela, sim. Aí eles pegaram o case dela e, como era uma ação coletiva pela associação, pede-se os efeitos para associados e depois eles ficam vendendo as associações assim para quem está devendo de verdade, entendeu? E isso, na prática, na minha visão, isso aí é um absurdo. Então, assim, se você constatar que, de fato, esse cara tem, né, pelo visto tem, né? Porque, eventualmente... O problema é que talvez você não vai conseguir ter acesso ao cara que você está investigando, né? Então, assim, o que eu orientaria também tem um case que você sabe que isso acontece, ok, denuncie esse case. Agora, não sabe, mas sabe dessas ações, aí informa esse número do processo e pede apuração do Ministério Público para poder investigar se há realmente legalidade ou não. E o que eu vejo é que não tem muita saída, a gente vai ter que fazer isso, porque é um absurdo. Provisão para idosos é a regra, é o indicador, é o indicador mais incômodo de todos. Nesses cases mostrados, mostram falhas graves na análise de risco. O PDD deve ter explodido em todos os cenários. Minha dúvida é a seguinte: na experiência da senhora não, por favor, eu devo considerar o PDD por cultura, região ou apenas por conta dos ciclos de commodity, tendo em vista que o ciclo atual parece distorcer muito o PPD coletivo, PDD? Eu falo assim, e eu vou começar, para responder a sua resposta final, eu vou começar do seguinte cenário. Deve ter explodido em todos os cenários. Não explodiu porque não tem nesses casos, sabe? Porque pensa comigo, se tivesse, muito dificilmente isso teria acontecido. E aí, dito isso, se isso acontece num cenário em que há, sim, essa provisão para os devedores duvidosos, eu indicaria com muita certeza que se fizesse isso. Agora, não é tão simples, né? Você tem que ver a sua base de dados para você conseguir fazer isso. Se a sua base de dados permitir e esse trabalho for algo que para você é possível de você conduzir, eu faria isso acontecer internamente e trabalharia esses resultados para ver como eles se comportam. Porque ninguém melhor que você que pegar os seus resultados e esses cenários para dizer se vai valer a pena ou não. Eu acho que vale. Tá? Sim. Mas cada empresa tem uma estrutura, tem um software, vai ter uma dinâmica, um auxílio, uma pessoa para fazer o racional de dados, essa inteligência de dados. Né? Então, tudo isso tem... Porque também, se não for para ser utilizado, gastar muito tempo para implementar, porque vai gastar um certo tempinho, né? Eu não sei como que você vê isso, mas eu penso que pode ser muito viável, sim, se você tiver condições de implementar. Agora, quem não tem, vamos começar do básico, né? Isso aqui a gente deu sugestões que faz sentido, porque hoje não funciona. O coletivo já não funciona mais. Com tanto rigor, né? Eu respondi tudo? Ah, não. Hoje no agro, a apresentação de máquinas ou tentar arrestos de safras futuras, uma vez que não temos como garantir o estado das máquinas. André, eu sou meio contra a questão das... porque essas máquinas, isso, né? Você está falando de apreensão de máquinas da ação em pagamento, o que seria? Tentar arresto... apreensão de máquinas ou tentar arresto de safras futuras. Tá. Não, aí no cenário já de execução mesmo, né? Tudo depende. A safra, é o que a gente está falando, a safra futura está livre? Como que você vê isso, né? O cara, eu vou falar assim, o que eu tenho visto aqui, tem gente que eu falo, meu Deus, o produtor outro dia falou que
uma situação de endividamento muito intensa e resolveu pegar uma área no norte de Minas e falou: ah, porque eu estou pensando em plantar abóbora lá. Nunca tinha plantado abóbora na vida. Eu falei: pelo amor de Deus, não inventa moda agora, sabe? Então, assim, você tem certeza que o cara consegue plantar e colher? Porque às vezes até passa por esse lugar, sabe? Então, assim, essa análise tem que ser feita. Como que o cara conduz agronomicamente as questões, né, dar uma analisada nessa produtividade dele para você gerar esse viés. Porque a questão de apreensão de máquinas, depois você vai ter que trabalhar na avaliação dela para efeitos, né, de liquidação do seu débito, se é parcial, se é integral. Mas aí você vai gastar também, né, com avaliação e tudo mais. Agora, com o grão, você vai gastar, de todo jeito você vai gastar, né? Mas com o grão, como é commodity, com isso você não tem que se preocupar tanto. E aí a máquina tem outro ponto, né? Que é a questão da liquidez, né? Voltando aqui. O grão, eu considero ele como muito válido pela questão da liquidez. Agora, a máquina, você ainda tem que arrumar um comprador. Aí entra nessa questão do estado, né? O estado de conservação da máquina. Aí, às vezes, vai pegar uma máquina que até tem uma situação interessante, mas para você conseguir se livrar dessa máquina, você vai fazer um preço muito abaixo para passar ela para frente. Às vezes não tem local para poder colocar essa máquina, vai te gerar um custo para estacionamento, né, para deixar essa máquina em outro local. Então, você acha que tudo isso tem que ser considerado? Eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade, já falei isso com vocês, é sempre um prazer estar aqui, eu gosto muito. E é isso, né? Quando a gente sente que a gente está exercendo, de certa forma, o propósito da gente, eu falo isso porque no nosso escritório nós nos consideramos também acessíveis e no sentido de trabalhar essa questão do conhecimento, da comunicação, então a gente fica exercer isso e eu fiquei muito feliz porque a Aguirrisco tem me propiciado isso nos últimos tempos, então estou super feliz, obrigada pela participação de vocês.